¿Qué tal? Es un gusto que siempre estén en sintonía de 100% Noticias, el canal El Original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Y este lunes se instaló en Nicaragua el mecanismo especial de seguimiento para el país llamado MECENI de parte de la CIDH, que envió pues a un equipo técnico, el cual pues se quedará en el país mientras la situación así lo requiera. Para hablar de este tema tengo vía Sky a Paulo Abrao. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tanto Paulo Abrao como Antonia Urrejola, junto a otro equipo de la CIDH, estuvieron acá en Nicaragua, emitieron pues un reciente informe definitivo ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Pues fue bastante contundente, igual que el preliminar y el definitivo que daba a conocer la CIDH sobre las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Gracias, Paulo, por estar disponible pues a esta hora. Él se encuentra en Alemania, que tenemos pues ya bastantes horas de diferencia. Gracias por estar acá con nosotros, Paulo. Gracias a usted. Queríamos consultarte, Paulo, el objetivo de la presencia de esta comisión que tienen, o esta comité que usted especial que enviaron a Nicaragua para darle seguimiento a estas recomendaciones en medio de un ambiente que tenemos acá en Nicaragua que sigue la represión. ¿Qué podemos esperar los nicaragüenses con este trabajo que continúa haciendo la CIDH? Bueno, primero creo que vale registrar que la llegada del mecanismo especial de seguimiento es una conquista que tiene la anuencia por parte del Estado y ya es parte del cumplimiento de las recomendaciones de nuestras observaciones preliminares de nuestra visita inicial. Y ustedes saben que en el último viernes nosotros publicamos nuestro informe final. La Comisión concluyó que el Estado de Nicaragua violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la libertad personal, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Y para nosotros ahí registramos que es de especial preocupación los malos tratos, posibilidad de detenciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias que han pasado, especialmente en los primeros días de las protestas. De igual que la Comisión así manifiesta toda su preocupación por la violación médica que ha pasado, que ustedes conocen bien los testimonios que hemos recabado de más de 1,000 personas durante los 5 días de trabajo. Ahora la Comisión entiende que el funcionamiento del mecanismo tiene el objetivo primero de acompañar el cumplimiento de estas recomendaciones. En segundo, apoyar a la Comisión de Seguridad y de Verificación y Seguridad instalada por la Mesa de Diálogo y a su vez prestar asesoría técnica a los miembros de la Mesa de Diálogo en esa materia de seguridad y derechos humanos. Esperamos que la presencia de la Comisión, la instalación del MECENI y a su vez en la semana siguiente la instalación del GIEI ayude a bajar un poco la tensión y que se pueda alcanzar las condiciones para el cese inmediato a la represión. Esto no funciona, pues, porque la CIDH obviamente pues está siempre con las víctimas. Ustedes lo dijeron que siempre iban a estar con las víctimas. El gobierno desconoció y rechazó el informe que ustedes presentaron ante la OEA, que no tomaron en cuenta pues los puntos de vista pues también de ellos, pues, y rechazaron en su totalidad el informe. ¿Qué va a pasar si esto no se detiene? Pues la represión ha continuado, Paulo, acá en Nicaragua. Primero, vale observar que el informe de la Comisión sistematiza todas las denuncias que hemos recibido, incluso las denuncias que fueron enviadas por parte del gobierno, por parte del Estado. A cada día nos llegan de 5 a 10 notificaciones diarias con informaciones sobre lo que está pasando. Y la Comisión en su informe incluyó devidamente y ha reprobado
todas as formas de violência, hostigamiento e ameaças também cometidas por particulares contra agentes estatais ou pessoas simplesmente por ser reconhecida com afinidade ao governo. A comissão está ao lado das vítimas, de todas as vítimas, de todos os actos de violência, e nós creemos que é necessário e urgente encontrar os caminhos para superar esse estado de violência, especialmente o estado de repressão. Assim como durante a primeira visita, o Estado ha facilitado o acesso às instalações públicas, ha facilitado o acesso a todas as autoridades públicas, e a su vez, eles aprovaram a entrada, o regresso da comissão, aprovaram a criação do mecanismo especial de seguimento, aprovaram a criação do grupo independente de investigação. Vamos, por agora, valorar estes restos e ações objetivas e seguir confiando de que não pode haver dúvidas de que os direitos humanos e uma resposta objetiva à situação das vítimas e de seus familiares é a primeira condição para alcançar qualquer tipo de solução que passa dentro do país. Ante un Estado que dice que todo lo que ustedes dicen y lo que las víctimas han también reportado a medios de comunicación en Nicaragua y en el mundo, todo lo que ha ocurrido en cuanto a violación a los derechos humanos, pues todavía la Presidencia de la República desconoce mucho de los hechos, da otras versiones en documentos incluso institucionales. Y te pongo el caso, por ejemplo, que dio la quema de una familia en el sector acá de Managua, una familia entera pues quemada. Pues el parte oficial del gobierno decía una cosa diferente a lo que habían indicado tanto las sobrevivientes como los vecinos, pues que responsabilizaban a la policía y a paramilitares de ese hecho. Desafortunadamente, existe uma cultura dentro de Latinoamérica de muitas vezes negar os graves hechos de violência, não manter uma reação inicial de estado de negação a los hechos. Nós creemos que progressivamente se descobrirá que o melhor caminho é reconhecer os erros, reconhecer que houve abusos, reconhecer que há violência instalada, que há vítimas e a partir de aí se generar as condições reais para diálogo e para uma superação a esta crise. A comissão tem o rol de monitorear e documentar denúncias. Foi o que nós hicimos. Se há denúncias que têm outras versões, se há denúncias que se apresentam na comissão sobre hechos que todavia nós não documentamos, eles obviamente são bem-vindas, mas a comissão só confirma aqueles hechos que efetivamente há verificado algum tipo de documentação, de indícios, de gravações, de elementos de prova suficientes para afirmá-los. A sua vez, se eventualmente sobre o cometimento de qualquer tipo de crime no marco das protestas e das repressões. Se pode haver alguma dúvida sobre a autoria destes hechos, a sua vez, o grupo de investigações internacionais que se instala a semana que vem terá as possibilidades de investigar e de alcançar os devidos responsáveis. E nesse instante, o que se deve é reafirmar a confiança de que ante a ausência ou ante a dúvida que hoje parte da sociedade civil de Nicarágua tem em uma imparcialidade do funcionamento das instituições nacionais para generar essa resposta, que os organismos internacionais possam acompanhar e agregar essa credibilidade e que vocês sepam que nós, como Comissão Interamericana, vamos realizar esse esforço com toda a sinceridade, com todo o compromisso com o povo de Nicarágua, e por isso que esperamos que estas posturas de negação de los hechos sejam muito brevemente superadas.
¿Cuál va a ser el mecanismo de investigación o de qué manera se van a acoplar a las instituciones acá en Nicaragua? Porque hay la policía, la gente no le cree, el Ministerio Público, la Fiscalía tampoco hay credibilidad, no hay credibilidad también en el Poder Judicial, en todas las instituciones públicas de Nicaragua no hay credibilidad y van a venir ustedes con una comisión también especial de investigación. Va a ser trabajo coordinado para la investigación de qué pasó, por ejemplo, con cada muerte de cada nicaragüense, de esos más de 212. Estes temas todos devem ser manejados e tratados dentro da mesa de diálogo e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a sua vez, oferece à sociedade nicaragüense seus dois instrumentos principais. O Grupo Internacional de Investigação, que vai acompanhar e coadjuvar nas investigações junto às autoridades estatais, e o Mecanismo Especial de Seguimento, que vai colaborar com a Comissão de Verificação e Seguridade e com a mesa de diálogo, a ver como vão surgindo os desafios no caminho e que esperamos que as soluções sejam encontradas por el próprio pueblo de Nicaragua, ¿no? Que é o pueblo de Nicaragua quem tem que generar as respostas mais autênticas para superar essa grave crise. ¿Qué pasa si el gobierno no termina cumpliendo esas 15 recomendaciones que ustedes dieron desde el primero y en el segundo informe, en el último, el definitivo? El gobierno ha cumplido 3 de ellas hasta el momento. La creación del GIEI, la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y la apertura al escrutinio internacional con la invitación a la ONU y también a la Unión Europea para adentrar en el país. Assim que agora, com a presença desses mecanismos em terreno, também temos melhores condições para acompanhar de maneira cercana e exigir o cumprimento das demais recomendações. Obviamente que tudo isso é resultado de esforço, de uma pressão que é generada por parte da sociedade civil, por parte de los demais atores da mesa de diálogo, que vão condicionando o seguimento ao diálogo ao cumprimento dessas recomendações. Esta é a melhor fórmula para seguir adelante. Las comisiones que están actualmente en Nicaragua no van a recibir denuncias como ustedes la recibieron en la primera visita. La visita original de la comisión tuvo el propósito y el objetivo de recibir las denuncias. Ahora nosotros tenemos los canales regulares para seguir recibiendo denuncias por meio de nosso portal, no sítio web, por meio de nosso correio eletrônico. A gente pode enviar suas denúncias, suas pruebas, seus testemunhos que a comissão ha instalado na sala de situação permanente para responder a estas solicitudes e a estas informações. O Mecanismo Especial de Seguimento e o Grupo Internacional de Investigação em terreno, em Manágua e no país, não realizarão atenção e não realizarão atividades de recepção ao público, porque tem outra finalidade. A finalidade agora do mecanismo é apoiar a mesa de diálogo, fazer gestões para que se cumpram as recomendações, incluso as medidas cautelares otorgadas para a proteção de pessoas que estão com grave risco à sua vida e sua integridade física. Também generar processos de formação e capacitação para a sociedade civil em matéria de estándares internacionais de direitos humanos e, a sua vez, o Grupo Internacional de Investigação identificar cada um dos hechos de violência, identificar os responsáveis e criar plano de atenção integral às vítimas. Esses são os objetivos desses 2 instrumentos e aqueles que têm denúncias para processar, informações e documentos para enviar, lo podem hacerlo por meio de nosso correio eletrônico cdhdenuncias@oas.org. ¿Qué le dice a la gente que todavía tal vez siente un poco de temor a denunciar amenazas que tienen tal vez en contra de ellos y su familia? Que a comissão siga muito atenta ao que está passando, que a depender de nós reafirmamos nosso integral compromisso com o povo de Nicarágua
com as vítimas e os familiares, que como organismo internacional nós vamos atuar com todas nossas ferramentas para ajudar e colaborar nesse processo, pero que é fundamental também que as pessoas sepam que a resposta e o dever é do Estado em generar a proteção e a integridade da vida das pessoas, e especialmente de aquelas pessoas que estão neste instante representando o Estado de Nicarágua. Toda a responsabilidade internacional a qual a Comissão Interamericana de Direitos Humanos maneja se direciona às autoridades estatais, porque o Estado existe para proteger as pessoas e não para persegui-las e não para intimidá-las ou eventualmente cometer violência em sua contra. Este dever fundamental de proteção aos Estados, de los Estados a seus cidadãos, é o principal estándar que nós temos que seguir buscando e assim generando a segurança e a proteção a la gente. ¿Habían tenido alguna situación similar en Latinoamérica que se ha dado tan rápido? Pues acá en Nicaragua en 2 meses más de 212 personas asesinadas. ¿En Latinoamérica se había dado algo así recientemente? A região já ha vivido situações de violência desmedida. Obviamente que o que passa hoje em Nicarágua não tem em la história recente estatísticas que são similares. Se tu miras, por exemplo, o que ha passado em Venezuela entre abril e junho do ano passado, que han generado 100 de mortes, não alcança a realidade de Nicarágua, considerando que é um país com uma população 6 vezes mais pequena e que em tão curto espaço de tempo ha generado mais vítimas fatais. É exatamente esta situação de muitas vítimas fatais que han impulsado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a criar uma situação de alerta permanente, de acompanhamento permanente, porque creemos que toda a comunidade internacional que tem compromisso com os direitos humanos deve, nesse instante, ajudar a buscar as condições para cessar estas violações e para que a gente pueda regressar a viver em um ambiente de tranquilidade, em um ambiente de paz social. ¿Qué le dice al presidente de la República, Daniel Ortega, ya con su informe definitivo? Yo no he escuchado esa última pregunta. ¿Qué le dice al presidente Daniel Ortega? Sobre nuestro último informe. Sí, porque el gobierno dijo que estaba parcializado, no era objetivo. Lo único que nosotros escuchamos fue la manifestación por parte del señor canciller durante la asamblea, la reunión del Consejo Permanente de la OEA. En este momento, el canciller expresó que el Estado rechazaba en la integralidad el informe de la Comisión. Nosotros respetamos, obviamente, las opiniones divergentes, pero reafirmamos que a integralidade de nosso informe está fundamentado em provas documentais e testemunhos que hemos recabado durante nossa visita e que hemos seguindo recebendo dentro da Comissão Interamericana por meio de seus canais institucionais. Asimismo, o informe também incorpora os comentários que han enviado o Estado de Nicarágua sobre seu conteúdo. O Estado de Nicarágua e a Cancilleria ha recebido o informe com 3 dias de antelação e ha leído o informe em sua integralidade e enviado comentários à Comissão, e a Comissão, a sua vez, incorporou estes comentários, incorporou o conjunto de denúncias que eles nos haviam enviado. Assim que não nos parece que eles, incluso, rechaçariam as próprias denúncias que eles fizeram. Não? Pero, insisto, neste momento, o informe está publicado, é de conhecimento de toda a sociedade internacional. As pessoas que han vivido os hechos de violência que aí estão descritos sabem de sua veracidade, a legitimidade de seu conteúdo, o rigor técnico que a Comissão ha dedicado para produzi-lo, é a principal garantia de que estamos frente
a uma situação onde o Estado ha violado direitos humanos, estas violações estão devidamente documentadas e não se pode pensar que se vai generar alguma solução à crise ou algum ambiente novo interno para se alcançar uma solução a esta crise a partir da negação do direito das vítimas ou a partir da negação da violação cometida contra o próprio povo de Nicarágua. Estamos conscientes e esperamos que progressivamente as autoridades estatais puedan mirar esse conteúdo com muita atenção e, quizá, também chegar às mesmas conclusões que a comissão ha chegado. Talvez esse distanciamento que hoje existe dentro do país, essa falta de confiança que parte da sociedade tem em suas instituições, estão impedindo que essas informações também cheguem às autoridades estatais e com isso, e talvez isso pode explicar os motivos por os quais eles não estão reconhecendo estes hechos. Pero a comissão reafirma a integralidade de seu informe publicado. Ustedes han insistido y siempre que hay represión en Nicaragua o hay ataques acá en diferentes barrios de Managua, la gente les está informando, incluso por el Twitter, les taguean en muchos tweets de ataques que hay en Nicaragua. Y uno pues de los que ha pedido pues siempre que pare la represión ha sido pues Paulo Abrao y también recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Cómo se sienten ustedes cuando pues todo un pueblo dice pare la represión? Ustedes a través de sus cuentas de Twitter y también en las diferentes plataformas dicen pare la represión, que no siga, que cumpla el gobierno de Nicaragua con las recomendaciones y esas voces no se escuchan. Nosotros sufrimos juntos. Criamos um vínculo muito forte com as pessoas de Nicarágua, mientras estávamos aí durante estes 5 dias de uma visita que foi muito importante para identificar estes hechos de violência. Esperamos de maneira bem objetiva de que as autoridades reconozcan estes hechos, reconozcan as vítimas e empecem a generar condutas objetivas para cessar a repressão e assim as pessoas, a sua vez, que hoje estão em posição de resistência também tenham as garantias para desarmar-se ou desmobilizar seus esquemas de autoproteção. E nós também pensamos que próximo dias, semanas, se pode, de maneira muito são as condições, quais causas da violência hoje no país e a partir da identificação das causas ir trabalhando para ir resolvendo cada uma de elas. Não pode haver ambiguidade do governo em aceitar parte de nossas recomendações e de outra mão seguir com a repressão. Isso não nos parece compatível, não nos parece que sejam atitudes coerentes de maneira desde uma perspectiva global da postura das autoridades estatais. E a comissão, de maneira muito sincera, está aceitando esta invitação e esta anuência para criar o mecanismo de seguimento e do Grupo Internacional de Investigações, com esta esperança de que estes sejam instrumentos para ajudar em um processo de pacificação e um processo de alcance à justiça. Muchas gracias, Paulo, ¿verdad?, por estar acá con nosotros y darle seguimiento pues al tema de Nicaragua y estar, por supuesto, con las víctimas. Muchas gracias a ustedes, mucha fuerza. Gracias, gracias. Bueno, era Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pues hablando un poco sobre el trabajo que viene a hacer pues un grupo también de la comisión que le da seguimiento a que se cumplan las recomendaciones ya establecidas tanto en el informe preliminar y definitivo de la CIDH y también que se le dé cumplimiento a las medidas cautelares que establecieron para personas perseguidas acá
en Nicaragua, y estarían también ellos ayudando en la mesa de verificación y de seguridad que se va a integrar, o la Comisión de Verificación y Seguridad que se integraría pues en el diálogo nacional. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas están disponibles en nuestro sitio web www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. .100 Noticias se ha posicionado como el medio de comunicación de mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional.